Não sou acostumada a ministrar a palavra do Senhor, mas aprove a Deus nos conceder essa oportunidade e estamos aqui. Não sou pregadora, lá em casa o pregador é o marido. Que Deus continue nos abençoando e fale conosco através da sua palavra nesta noite. Estou feliz pela vida das mamães que estão aqui presentes, dos pais também, dos filhos. Estou muito feliz porque hoje também tenho aqui comigo minha mãe, sendo homenageada juntamente convosco. Eu não sou mãe, como minha irmã já falou, sou casada há 14 anos e 4 meses, mas ainda não foi da vontade do Senhor que eu ainda fosse mãe. Mas eu tenho a minha e quero honrá-la nesta noite. A Deus pela sua vida, minha mãe. Iremos ler aqui, podem ficar sentados mesmo, no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 11 ao 14, e depois retornaremos para o mesmo livro no capítulo 2, versículos 35. Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 3, versículos 11 ao 14. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o ouvido que lhe... Repetir. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Agora, no mesmo livro, capítulo 2, versículos 35, que diz assim: Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Os textos que lemos nos falam a respeito de duas famílias hebreias que, no meio do caminho, essas famílias acabam se cruzando na história. Uma para o bem, outra para a destruição. Obrigada, irmão. E nos conta a história do sacerdote Eli com seus 2 filhos, Ofni e Finéias. E nos conta também a história da família de Eucana, que esse era casado com 2 mulheres, com Ana e com Penina. Ana era casada com Eucana, como acabei de dizer, e esta não lhe dava filhos. E nessa época que Ana vivia, naquela sociedade, a mulher que era casada e não dava filhos ao seu esposo era mal vista por aquela sociedade. Era como uma pessoa que não recebia as bênçãos de Deus, não tinha o favor do Senhor. E então, naquela época, não que Deus permitisse a poligamia ou coisa parecida, mas a sociedade em si permitia que o esposo ou devolvesse aquela mulher para a casa de seus pais porque não dava filhos para que o nome dele fosse perpetuado, ou que ele tomasse uma outra esposa para que gerasse filhos e ficasse com herança, trabalhasse no campo e coisas assim. E foi o que aconteceu com Eucana. Eucana amava a Ana e ele tomou por esposa a Penina, e essa lhe dava muitos filhos. Porém, essa Penina, eu acho que por perceber que Eucana, seu esposo, amava muito a Ana, apesar dela não lhe dar filhos, essa Penina começava a irritar a Ana, provocava a Ana em tudo, sempre provocando, e Ana ficava amargurada de alma e chorava muito. E como de costume naquela época também, uma vez por ano, toda a família hebreia do povo judeu tinha que subir ou descer, dependendo da localidade que estivesse, até Siló para fazer o sacrifício anual pela expiação do seu pecado e da sua família. E Eucana, juntamente com sua família, de ano em ano fazia esse processo. Pegava suas 2 esposas, seus filhos, e descia ou subia até Siló para adorar ao Senhor e oferecer sacrifício. E aconteceu que numa dessas viagens, Penina irritou tanto a Ana, que Ana chorava tanto e amargurada de alma e de espírito, que ela não conseguia nem comer nem beber. E ali ela ficou muito triste, muito chateada durante aquela viagem. E aconteceu que ofereceram o sacrifício que tinham que oferecer, e Ana vai ao templo, à congregação, a orar ao Senhor por aquela situação que ela estava passando. E ela chora muito. E antes de chegar lá, na verdade, o esposo dela pergunta: Ana, por que tu choras? Por que está triste de coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
mas ela sabia que o esposo dela amava, que era uma bênção na vida dela, mas que ela necessitava de um filho também para calar a boca daquela sociedade, quem sabe. Mas Ana tinha algo a mais no seu coração. Ela faz um voto ao Senhor e vai ao templo orar. E quando está ali orando, amargurada de espírito, o sacerdote ele estava ao longe, sentado numa cadeira perto a uma coluna naquele templo. E começa a observar Ana. Ana fica de pé, começa a orar ao Senhor e apenas chorava. Ela não pronunciava palavras altas para que ele ouvisse o que ela estava falando naquele momento. E ele vai, se aproxima dela. E quem sabe Ana, ao ver o sacerdote ele se aproximar dela, ela pensou, quem sabe, no seu coração: opa, vem uma palavra boa do Senhor para mim. O sacerdote se aproximando, mas ele chega diante dela e fala: por que está uma hora dessa embriagada no templo do Senhor? Quem sabe ela poderia receber aquela palavra de forma e se fechar, mas ela olha para ele e diz: não tome tua serva por filha de Belial. Eu não estou embriagada, eu estou apenas amargurada de espírito. Eu estou aqui pedindo ao Senhor um voto. E ele olha para ela e diz: que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Glória a Deus, aleluia. Naquele momento ela recebe a palavra do sacerdote e sai dali com um outro semblante. Ela já sai feliz, acreditando que o milagre dela aconteceria. E quem sabe Penina, com aquela irritação com Ana, ela não sabia que ela estava provocando, na verdade, em Ana uma fé extraordinária, a ponto de Ana chegar no templo, orar daquele jeito e receber do Senhor aquela palavra. Porque o sacerdote naquele tempo era quem ouvia a voz do Senhor e transmitia ao povo. Aleluia. Portanto, estando no templo, na casa do Senhor, ela estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E ela recebeu aquela palavra, foi e encontrou-se com seu esposo e ali adoraram o Senhor. E quando foi de madrugada, levantaram, ofereceram mais uma vez o seu louvor ao Senhor e desceram para sua casa em Ramá. E chegando lá, Eucana coabita com Ana e Deus lhe dá a oportunidade dela que gerar um filho. E ela concede aquele filho, ela tem. E ela não pediu simplesmente um filho qualquer, porque naquela época não bastava ter um filho, tinha que ser um filho varão, tinha que ser homem, para que perpetuasse o nome daquela família. A filha mulher naquela época não tinha muita vez. E Ana foi sábia, ela pediu: Deus, se tu me deres um filho varão, eu a ti te darei novamente, para que ele venha servir no templo do Senhor. E Ana fez aquela petição, irmãos, porque muitas vezes a gente passa um texto assim batido, porque naquela época, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, Ofni e Finéias, foi o texto que nós lemos na estante, eles, apesar de serem filhos de sacerdotes e também sacerdotes, eles não faziam o que era reto aos olhos do Senhor. E estava fazendo com que a congregação do Senhor pecasse contra Deus em murmuração e em outras coisas, porque eles pervertiam a casa do Senhor. Quando o povo descia até ali a Siló para sacrificar ao Senhor, eles pegavam o melhor do sacrifício, que era do Senhor, de Deus, e comiam e faziam coisas agradáveis a eles mesmos. E o Senhor os queria o matar. E acontece que Ana, ela ora, pede um filho para devolver, para ser criado por Eli, pelo sacerdote Eli. Quem sabe você olhando e fala assim: Deus é mais do que deixar meu filho ser criado por Eli. Ele não criou bem os dois filhos dele, vou dar o meu para ele criar, o meu único filho que Deus me permitiu ter. Mas Ana confiou em Deus e assim o fez. Aleluia! Nasce Samuel, ela coloca este nome porque ela diz que a tradução é: eu tenho pedido ao Senhor. E Samuel fica com ela ali. Ele desce novamente, como de costume, uma vez por ano, a sacrificar ao Senhor. E ela fala que desta vez não irá, porque ela ficará com o menino até que esse menino seja desmamado. Dura cerca de 3 anos, porque naquela época o desmamar de uma criança durava nesse tempo, em torno de 3 anos. E ela fica durante esses 3 anos com Samuel, educando Samuel, ensinando a palavra do Senhor. E ao cumprir esse tempo, ela desce com seu esposo e leva Samuel até o templo. E ela leva consigo também um odre de vinho, um efa de farinha e um novilho de 3 anos. E chega lá, sacrifica ao Senhor e entrega Samuel ao sacerdote Eli. E olha para Eli e diz: lembra de tua serva que orava aqui no templo? Sou eu, por este menino orava eu ao Senhor. E eu trago para devolvê-lo à casa do Senhor. E Samuel vai crescendo em graça e em sabedoria e começa a servir ao Senhor, mesmo pequenino.